Apocalipse, capítulo de número 8, versículo 7, 8, 9, até o 12. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirado ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em Absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Senhor, graças te damos. Pedimos mais uma noite que o Senhor ilumine os nossos corações, ilumine o texto, a passagem, traga luz, ajude-nos a compreender a tua palavra e fale de modo tremendo a cada coração, porque o que eu me sinto é um maribundo trêmulo atrás desse culto, carente da sua graça. Ó Deus, fala como voz de muitas águas em nosso meio. Nós não poderemos entender se teu Espírito não iluminar os nossos corações e as nossas mentes. Por isso te peço, traz graça, edifica a sua igreja, toma toda a glória para si e nos abençoa em Cristo Jesus. Amém. Chegamos às famosas trombetas do Apocalipse, irmãos. Como eu disse, iremos estudar apenas as primeiras 4 trombetas, que não daria um sermão para entrar na quinta e acabaria passando do horário. Então eu decidi me dedicar próximo domingo apenas para a quinta trombeta, que é assustadora, como vocês mesmos ouviram, o anjo dizendo: ai, ai, ai dos restantes das trombetas que ainda vão tocar. Isso é para nos deixar claro que muito pior ainda está por vir, que aqui essas primeiras trombetas vai ser algo muito ruim, muito catastrófico, mas a partir da quinta até a 7ª vai ser algo assim muito, mas muito aterrorizante, estarrecedor, assustador. Irmãos, o tema dessa mensagem é Desperta, igreja. As 7 trombetas do Apocalipse já começaram a tocar. Desperta, igreja. As 7 trombetas do Apocalipse já começaram a tocar. Elas não vão começar a tocar ainda, como nós ouvíamos. Cuidado, aquela mensagem que eu ouvia quando eu estava no mundo ainda. As trombetas do Senhor vai tocar, elas já começaram a tocar. Eu não posso dizer que todas, claro, mas as trombetas já começaram a tocar. Irmãos, note que depois que o anjo, junto ao altar, apresenta a Deus as súplicas dos santos, depois que Deus instrui o anjo a lançar sobre a terra fogo na forma de castigos, os 7 anjos com as 7 trombetas começam a emitir os seus sons de advertência. O som das trombetas introduz para nós os juízos divinos na forma de castigo que afetam a terra, o mar, os rios, as fontes de água e os corpos celestes e o abismo. É o que nós devemos ver até a quinta trombeta. Os juízos que
que vai ser derramado aqui vai afetar a terra, o mar, os rios, as fontes das águas, os corpos celestes e o próprio abismo. Os adversários de Deus recebem suas justas recompensas. Veja, irmãos, as primeiras 4 trombetas atingem os ímpios em seu ser físico. As últimas 3 causam angústia espiritual e o próprio inferno será liberado. Por isso que você está vendo aqueles ai, 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 porque o que está por vir é terrível. Como resultado de Deus ouvir e responder às petições dos santos, os 7 anjos recebem a tarefa de tocar individualmente as suas trombetas. Agora chegou a hora da execução, do derramamento das 7 pragas sobre os ímpios, sobre aqueles que não temem a Deus, sobre aqueles que não são de Cristo, sobre aqueles que não servem a Cristo, sobre aqueles que vivem longe de Deus. Chegou a hora, e isso deixa uma coisa clara para nós, que mais coisas são efetuadas por meio da oração da igreja do que esse mundo imagina. Por que digo isso? Observe que quando a fumaça do incenso, com as orações dos santos, chegou até a presença de Deus, a resposta de Deus foi imediata. Vamos ler o versículo 5 aí. Volte um pouquinho. Capítulo 8, versículo 5. Vamos lá. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar. Melhor, vamos ler o 4. Vamos ver Deus recebendo a oração e imediatamente ele respondendo. Vamos lá. E da mão do anjo, olha lá, subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso com o quê? As orações do santo. Agora o 5. E o anjo tomou o incensário e encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. O que é que nós estamos vendo aqui? Resposta imediata. A resposta foi imediata. Observe aí. O anjo tomou o incensário, encheu de fogo e atirou na terra. Você prestou atenção como foi automático a oração da igreja? Chegou ao altar de Deus, o anjo já tomou o incensário, encheu de fogo e atirou à terra. A resposta à oração dos santos foi imediata. Então, como nós acabamos de ler, houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, simbolicamente, irmãos, essa passagem revela para nós a participação dos santos, a participação da igreja no desenrolar do plano, do projeto de Deus, o concretizar-se dos decretos de Deus aqui nesse mundo. Isso aqui deixa claro para nós. Tudo que está por vir agora é em resposta às orações da igreja. Por isso estou voltando um pouco para nós recapitular um pouco e entender que tudo que vai haver, como você viu, assim que as orações chegou no trono de Deus, o anjo tomou do incensário e enviou à terra, como resposta imediata das nossas orações. Que privilégio, meu Deus! O poder da oração. E isso mostra para nós, de uma forma clara, simbólica, revela para nós a nossa participação. A participação da igreja no desenrolar do projeto de Deus, no concretizar dos decretos de Deus aqui nessa terra. Tudo que acontece, tudo que se move em torno de juízo para os ímpios, tem a ver com orações dos santos, que chega até o trono de Deus. Isso aqui é o ato da manifestação de Deus. Trovões, relâmpagos e terremotos. Isso é, irmãos, a manifestação da santidade de Deus diante do pecado, diante da corrupção da humanidade. E olha que impactante é isso. Nós sabermos e termos convicção que a igreja participa de tudo que o Senhor faz aqui na terra por intermédio das orações. Vou repetir. A igreja participa de tudo que o Senhor faz aqui na terra por intermédio das orações. Então o versículo 6 diz que os 7 anjos, que tinham 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Olha se não é isso aí. Então os 7 anjos, que tinham 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Tudo depois de quê, irmãos? Depois de quê? Das orações. Depois da oração, o anjo toma do incensário e atira a terra. Depois das orações, os anjos se colocam de pé.
para tocar as trombetas. Isso não pode passar desapercebido, irmãos. Tudo depois das orações. Deus não colocou isso de modo desconfigurado. Isso aqui está em ordem mesmo, para que nós percebemos e tenha convicção que tudo aqui na terra se move com participação das orações da igreja. Isso é tremendo demais. As trombetas começaram a tocar. Os juízos de Deus já têm vindo sobre a terra. As manifestações sobrenaturais têm acontecido. O problema é que o povo não está ouvindo. Estão desapercebidos. As trombetas estão tocando, irmãos. Até a própria igreja não está percebendo isso. Eu sei, às vezes, culpa de pastores, líderes, que não prega para o povo, não alerta, não abre os olhos do povo, não coloca os olhos do povo na perspectiva correta, não abre a Bíblia para o povo entender que as coisas que estão acontecendo aí apontam exatamente para o desenrolar de cada tocar de uma dessas trombetas. Irmãos, 7 trombetas, elas vão se dividir em 4 iniciais e 3 finais. As últimas 3 trombetas é muito semelhante aos últimos 3 cavaleiros que nós vimos na abertura dos selos, que traz destruição para o mundo. Então, agora vejamos as primeiras 4 trombetas e o poder destrutivo que elas têm. Vamos lá, vamos ler, versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram tirados à terra, e foi então queimada a terça parte da terra, das árvores, e também toda a erva verde. Veja, a primeira trombeta atingiu o quê? O verde, as árvores, tudo aquilo que tem relação com as florestas, as matas, as plantações, de uma forma geral, como você está vendo aí. A ideia que você vai ver aqui de sangue tem a ver com morte, que é o efeito que essas pragas trará para a terra quando elas começam a acontecer. Aqui mostra para nós, irmãos, uma destruição que vem através de saraiva e fogo também. A palavra saraiva aqui é gelo, granizo, chuva de granizo, gelo e fogo junto caindo sobre a terra. Vamos lá ler de novo, é isso que a Bíblia quer dizer. Primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo. Saraiva é chuva de gelo, de granizo, de pedra, de gelo. Então houve pedra, gelo e fogo junto, caindo sobre a terra. Irmãos, a pergunta que fica para nós é: através de que essas destruições são causadas aqui na terra? Porque são coisas assim, irmãos, que nos deixam boca aberta. Quando nós vemos essas figuras aqui, enquanto eu leio também em casa, eu fico assim admirado que um livro tão magnífico quanto esse está em nossas mãos. Que revelação gloriosa. Por isso que eu digo, essas noites escatológicas daqui, irmãos, tem que ser bem aproveitada. É assim que eu chamo. Cada noite de domingo do Apocalipse aqui é uma noite escatológica. Porque o que é escatologia? Escatologia é o estudo do fim, o estudo das coisas que está por vir, o estudo das últimas coisas. É o que nós estamos fazendo aqui. Você está estudando escatologia, é um termo teológico. Escatologia é o que nós estamos estudando de uma forma profunda, verídica e sincera aqui. Não é com balela, não. Não é apontando para coisas só para espiritualizar a coisa. É o que nós estamos vendo aqui. Cada trombeta dessa, olha o que houve. Saraiva, fogo, mistura com sangue. Por que você vai ver a palavra sangue aí? Sangue tem a ver com morte. Isso aqui é para deixar claro para nós que quando isso acontece, causa morte aqui na terra. Por isso a ideia de sangue, porque esses acontecimentos vai causar morte aqui na terra. Então nós ficamos a se perguntar, através de que essas destruições são causadas aqui na terra? Será que é uma intervenção diretamente dos céus? Irmãos, é preciso nós lembrarmos que assim como os 7 selos que nós estudamos, vocês se lembram? Quando os selos foram abertos, os decretos de Deus vieram de cima. Os decretos sempre vêm de cima. Devemos se perguntar se essas coisas que nós estamos vendo aqui apontam para quê, pastor? O que é isso na terra, em prática? O que pode ser isso? Como nós podemos apontar para algo X que aconteceu e que se
que assim como os selos que foram abertos, os decretos de Deus sempre vêm de cima, mas muitas vezes eles são executados aqui na terra. Preste atenção nisso. Isso aqui é muito importante para nós entender. Os decretos de Deus, nós vimos isso no selo, eles vêm de cima, mas muitas vezes eles são executados através do homem. É isso que eu quero dizer quando eu digo do homem aqui na terra. Vou dar um exemplo bom agora para nós entender. Como por exemplo, o cavaleiro branco, que foi o primeiro selo que foi aberto aqui, e todo mundo sabe quem é o cavaleiro branco. Cristo, Jesus, saiu vencendo para vencer. O cavaleiro branco saiu, e saiu vencendo. Mas a pergunta é Cristo que está pregando para as pessoas aqui? É Cristo que aparece em figura e prega? Observe isso. O selo foi aberto, a ordem foi do céu, começou no céu, ele saiu vencendo para vencer. Mas a pergunta é, quem é que prega? É Deus que prega o evangelho em nosso lugar? É os anjos? Não, é nós que pregamos, somos nós que pregamos. O homem é quem faz isso, mas começou na onde? Nos céus. Então tem coisas, decretos, que ele começa no céu, mas é o homem que executa aqui na terra. Com isso eu quero trazer para vocês que algumas dessas coisas aqui é o próprio homem com a sua mão destruidora que causa destruição na terra. Vou repetir, à luz dessa explicação do cavalo branco, que saiu vencendo para vencer, que nós sabemos que é Cristo, juntamente com o evangelho, mas a pergunta é, ele saiu vencendo, mas é Deus que prega? Não! A ordem, o decreto foi no céu, o selo foi deslacrado no céu, tudo aconteceu no céu, mas o fim das coisas, a execução final é na terra. Através de quem? De nós. Olha aqui a participação na obra. O selo foi lá, deslacrado no céu, o cavalo saiu, mas a execução da obra tem participação humana. Somos nós que pregamos, somos nós que anunciamos. Assim as pragas também, algumas delas é as mãos dos homens, o decreto é do céu, mas é o homem que as suas próprias mãos destrói, traz poluição, de modo que isso causa morte. Ficou claro, amém, irmãos? Veja, em toda essa destruição aqui, João está anunciando, pode ser tanto por meios sobrenaturais, granizos, relâmpagos, enchentes, como por exemplo, granizo e relâmpago. Eles podem mutilar e matar seres vivos, de modo que de fato o sangue se mistura com as pedras de granizo. Uma tempestade espantosa ocasionalmente cruza de um ponto a outro de uma região, e com granizo e relâmpagos destrói tudo que jaz à sua frente. Os seres humanos e os animais às vezes caem vítimas da violência de uma tempestade. Irmãos, isso que estamos vendo aqui aponta muito para acontecimento que os nossos olhos já viram acontecer no mundo em geral. Observe comigo que esse verbo que nós vemos aqui, queimar, veja comigo, vamos lá. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve chuva de sarava e mistura com sangue e fogo. E foram atirados à terra e foi queimado a terça parte da terra, das árvores e também toda erva verde. Veja, esse verbo que nós estamos vendo aqui, queimar, foi queimado a terça parte da terra. Esse verbo aparece para indicar a severidade da destruição que essas pragas irão trazer para a terra. É isso que representa essa palavra queimar. Ela quer trazer para nós quão será severo, quão será destrutivo o efeito que essas pragas trarão para a terra. Mas isso também pode acontecer de modo natural. Como eu disse, os próprios homens causam o seu próprio mal com as suas ações catastróficas, através da má administração que o homem faz do mundo. Observe que nós vivemos hoje no século 21. Nos dias de João, que foi o século I, naqueles dias não havia poluição como nós estamos vendo hoje. Observe isso. Isso causa muita doença, e através da doença a morte. Naqueles dias não havia toda a destruição da mata, da natureza, do verde que nós estamos vendo hoje. E que através do próprio homem é que nós estamos vendo a destruição das matas. Nós devemos lembrar que quando a natureza sofre, o homem sofre, a humanidade também sofre. Irmãos, quando vocês olham de modo geral para os catastróficos acontecimentos
na própria mata, na natureza, que pela mão do homem acontece, como também tempestades espantosas que surgiram e continuam surgindo, matando, devastando, levando tudo que está em sua frente, que tem a ver com a chuva de granizo. Então tudo aponta e indica que essas primeiras trombetas já tocaram, e que o fim está muito próximo, e que não está longe para a última trombeta ser tocada. Observe que não caiu sobre a terra, foi atirado, foi lançado, tem uma mão por trás. Veja aí comigo, vai lá. Houve saraiva de fogo, e foi então queimada a terça parte da terra, e também a erva verde. Observe, não foi, não caiu, não foi que caiu aleatoriamente, tem uma mão por trás, e a mão que está por trás é o próprio Deus, é o agente. Agora é interessante nós observarmos que é sempre um terço da parte da terra, uma parcela da parte da terra, não toda a terra, por causa da misericórdia de Deus, como já foi dito nas pregações anteriores. Olhe bem, é sempre uma terça parte da terra, e nunca a terra toda. E o que é isso? Isso aponta para a misericórdia de Deus. Deus sempre envia seu juízo, mas misturado ainda com misericórdia. Isso é juízo misturado com graça. Por isso não a terra toda, mas uma terça parte. Vamos para a segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação, que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então veja, irmãos, a primeira trombeta foi o poder destrutivo que atingiu a parte da terra e das árvores da natureza. A segunda trombeta é o poder destrutivo que atinge o mar. Interessante isso, não é? Irmãos, essa segunda trombeta está falando sobre os juízos que Deus traz para a humanidade, por intermédio das coisas por Ele criadas. Vou repetir, essa segunda trombeta está falando dos juízos que Deus traz para a humanidade, por intermédio das coisas por Ele criadas, que nesse caso aqui é o próprio mar. Isso aqui está apontando para a enorme perda de vidas, por qualquer elemento que Deus ordene que se levante e cause males catastróficos à humanidade. Nesse caso, o próprio mar. Aqui mostra os juízos de Deus através do mar. E isso envolve tsunami, tempestade, todo tipo de males que pode causar morte. É para isso que essa segunda trombeta aponta. E se pesquisarmos, milhares de pessoas perderam as suas vidas no mar, como também milhares de embarcações foram destruídas. Por isso, vemos a palavra sangue aqui, mais uma vez, como morte. Todas esses juízos de Deus, essas trombetas que está sendo tocada, vai causar morte na terra. Mas olhe, observe, é evidente o uso repetitivo da expressão um terço. Vamos lá de novo, veja comigo. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. Observe como o autor faz questão de repetir, sempre um terço. Nem todos os oceanos, irmãos, se converteram em sangue. Nem todas as criaturas viventes morreram. Nem todas as embarcações pereceram. Somente um terço de cada um foi afetado pela ira de Deus. Vou repetir, isso aqui é para deixar claro para nós que esse juízo ainda está misturado com o quê? Com misericórdia. Por isso é só um terço, não morreu todos. Tem muitos ímpios aí ainda, pintando, bordando, vivendo a sua vida, não é? Pode ver o coronavírus. Ele veio certo. Ele veio com um decreto de Deus agendado para cada pessoa que ele iria matar. Mas não foi todas. Está vendo? Então, assim como as pestes que surgem durante muitos anos e continuam surgindo, assim são essas pragas que por intermédio das trombetas nós estamos vendo tocar aqui. O anjo faz questão de dizer para mim e para você que é uma terça parte da terra. Feriu uma terça parte e feriu uma terça parte. E isso mostra para nós, e é verdade, nem todos os oceanos se converterem em sangue. Converter em sangue aqui não é a água transformar em sangue, para ficar claro. Quando a Bíblia diz que converteu o mar em sangue aqui, não é literal que a água vai se transformar em sangue, mas quer dizer que vai causar morte. Tem a ver com morte. Essas catástrofes vai trazer
morte às pessoas que lá se encontram. Por isso se transformou em sangue. Mas nem todas as embarcações pereceram no mar. Somente um terço de cada uma delas foi afetado pela ira de Deus, pela ira divina. Irmãos amados, cada uma dessas catástrofes que Deus fez recair sobre o mar são sinais do fim dos tempos, por meio dos quais Deus está sempre chamando as pessoas ao arrependimento, à vida, antes que esses males alcancem eles também, antes que seja tarde demais. Vamos para o 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Irmãos, essa estrela ardendo em tocha, com o nome de Absinto, é um pouco difícil a sua interpretação em saber especificamente, mas o nome dela é comum e nos ajuda um pouco a entender o que esse texto quer dizer quando ele diz absinto e quando ele fala sobre o nome da estrela ser absinto. Absinto, irmãos, é o nome de uma planta muito amarga, e esse nome absinto, ele tem a ver tanto com algo amargo como fel. Quando a Bíblia diz que uma estrela chamada por nome absinto caiu nas águas, tornando as águas em absinto, ou seja, tornando as águas em amarga, em fel, irmãos, isso aponta para a poluição das próprias águas, da humanidade, da natureza. Muitas doenças têm provido de rios e fontes poluídas, irmãos. Inundações têm ocorrido, pessoas têm sido destruídas, milhares morrem nesses castigos divinos. Vou repetir essa declaração aqui sobre uma estrela que caiu na água do céu e deixou a água amarga, por nome de absinto. Talvez se não tivesse esse nome absinto, ia ser muito difícil nós entender o sentido disso. Mas como a Bíblia deu o nome, e o nome da estrela é o nome de uma planta, e de uma planta amarga, então isso quer dizer, de uma forma geral, que o que Deus está trazendo vai ser algo amargo, algo doloroso. O que vai acontecer por intermédio de um juízo vai ser algo tão amargo, que vai levar as vidas dos homens a óbito. E isso acontece por intermédio de poluição das próprias águas, da natureza. E por meio disso, se você pesquisar, muitas doenças têm provido de rios e fontes poluídas. Que bom nós saber, irmãos, que tudo isso, todas essas poluições, todas essas doenças que provêm desses meios, tem a ver com a mão de Deus e com cada trombeta que foi tocada no céu. Isso é esclarecedor, irmãos, para nós. Isso mostra, irmãos, que desde o início, nada, absolutamente nada, está acontecendo aleatório. Veja, às vezes nós perguntamos, por que tanta poluição? Até as águas, nós percebemos, isso é real. As águas estão cada vez mais poluídas, cada vez mais sujas. E isso não é por acaso. Tem a ver com uma trombeta. Só que quem é que executa essa poluição? Quem? Os homens. Os homens, Deus decreta, envia o juízo, a estrela cai, que é algo simbólico, certo? Mas ela tem um nome. Deus, para fazer nós facilitar o entendimento disso, deu um nome à estrela: absinto. Algo amargo, fel, algo amargoso. Então Deus estava dizendo de uma forma clara para nós: quando isso vier a acontecer, vai ser tão amargo, mas tão amargo os meus juízos para a terra, que os homens não resistirão. Rios, fontes serão poluídas, e por intermédio da poluição, muitas doenças vão surgir. Fontes poluídas, inundações têm ocorrido, e pessoas têm sido destruídas. Pode você pesquisar quantas pessoas morrem por doenças causadas pelas poluições das águas em termo geral, são muitas e milhares.
E é isso que o texto quer dizer aqui, quando ele diz que caiu do céu. Aqui, vamos lá. O quinto anjo, o terceiro selo. Desculpa. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. E o nome da estrela Absinto. E a terça parte das águas tornou em Absinto, e muitos homens morreram. Veja, muitos homens morreram. É exatamente isso, irmãos, que a poluição global causa. Morte, doença. Através da doença vem o quê? Mortes. Agora nós estamos sabendo que tem uma mão por trás disso tudo. Que por doenças que surgem, doenças novas é o que não falta para surgir. Sempre está surgindo. E antigas. Então essas doenças que surgiram têm a ver com o plano, projeto divino da ira de Deus em castigar a humanidade. Grave isso. Cada doença que você viu se alastrar na terra, seja por meio da poluição, da natureza, Deus permite que o homem polua a mesma terra, destrua com as próprias mãos, e esse mal volte para ele mesmo. Em outras palavras, é como que o homem esteja se matando com as próprias mãos. É ou não é? Se é ele que está causando a poluição, e é o homem, é o ser humano, que faz que rios, o mundo esteja como está, em tal grau de poluição, se é com as mãos dele, então, de certa forma, o homem traz mal para si mesmo com as suas próprias mãos. Deus decreta do céu que assim seja. Então, é para esse tipo de coisa, de acontecimento, que essa terceira trombeta aponta. Para as redes poluídas, para as águas, para a natureza e muitas doenças que surgiria por intermédio de fontes e rios poluídos e traria muita morte para a humanidade. Nós olhando para o que eu acabei de falar, é quase impossível dizer que essa trombeta também já não tocou. Essa trombeta já tocou, irmãos. É só você olhar, é só você sair daqui e tentar pesquisar, se você quiser. Porque isso aqui nos dá sede, até para começar a olhar mais, porque coisa que às vezes você fica dormindo. As coisas naturais e sobrenaturais que estão acontecendo. Esse livro está alertando a igreja para cada coisa que acontece, que surge, nós estarmos alertos. Que é a trombeta, as trombetas de Deus já tocaram, não todas, mas pelo menos essa terceira aqui já foi tocada. Isso aqui nada mais é do que a vara da ira de Deus contra um mundo hostil à sua igreja. As pessoas que morreram nesses juízos, que nós estamos vendo acontecer globalmente no mundo inteiro, através de vários acontecimentos catastróficos, se torna, irmãos, um aviso para os sobreviventes, a fim de que tema Deus e se converta a Ele. Eu vou repetir. As pessoas que morreram nesses juízos que nós temos visto, de tsunami, tempestade, coronavírus, poluição, todo tipo de peste e doença que nós estamos vendo. As pessoas que vão morrendo através dessas catástrofes no mundo, de forma global, como nós estamos vendo, em vários acontecimentos catastróficos, se torna um aviso para os sobreviventes, a fim de que tema Deus e se convertam a Ele verdadeiramente. Como, por exemplo, o estado de Florianópolis, irmãos, eu não sei se você sabe, mas está enfrentando Santa Catarina, já tem mais de 600 mil pessoas desabrigadas. Apenas 8 horas de chuvas intensas alagou diversos bairros e áreas urbanas e rurais de lá. Alagamentos ocorreram nas principais ruas do município, além de provocar deslizamentos, quedas de pontes, corte de fornecimento de água, energia elétrica e produção agrícola do município. Claro que quem olhar isso em um olhar natural não vai entender, mas o Apocalipse nos faz compreender o porquê que coisas como está acontecendo em Santa Catarina acontecem. São juízos de Deus enviados à terra. Ore por Santa Catarina, irmãos, pelos seus habitantes, que a situação está muito lamentável por lá. Vamos para o 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então eu vi uma águia que voando pelo meio do céu disse em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes das trombetas, dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Irmãos, uma coisa nós devemos ter por certo aqui: João não está falando de um eclipse bloqueando a luz do sol
ou da lua. Melhor dizer aqui que temos um enigma, um texto muito difícil também. Um enigma que só pode ser interpretado e entendido como um sinal do juízo divino de Deus sobre o mundo que está esbaldando no pecado. E o simbolismo de períodos de trevas que se aproxima. Um texto difícil de interpretação, irmãos. Hernando Dias Lopes diz que Deus, em cima desse texto, que Deus está usando os astros celestes para demonstrar àqueles que não o servem, alertando os homens a se arrependerem. Irmãos, eu não sei se realmente isso aqui aponta para algo literal, possivelmente simbólico, porque eu não acredito que o sol vai se escurecer em um sentido literal, onde não vai ter a luz do dia, e a lua também vai se apagar e não vai ter a luz da noite. Eu acredito mais que isso aqui aponta exatamente para o dia de trevas, de escuridão, de negrume e trevas, para os ímpios que não se converteu ainda aos pés do Senhor. Veja, algumas trombetas já foram tocadas. São muitas as catástrofes, seja no mar, na terra, na natureza. Em termos de poluição, furacões, relâmpagos, tempestades, tsunamis, devastações da natureza. E o que nós estamos vendo, evidentemente, irmãos, todos os anos, a maioria deles começa com catástrofe. Observe, e parece que a maioria deles tem a ver com água, com enchentes, com chuva. Então as trombetas estão tocando. Deus deu ordem aos anjos a tocarem a trombeta. E a terra está sentindo, a terra está gemendo. Apocalipse, os homens estão morrendo, as pessoas estão morrendo. Apocalipse está se cumprindo na terra. Aquelas trombetas que muitos ouvimos falar estão tocando. Algumas já tocaram e as pessoas estão desapercebidas. Agora você entende que cada atos catastróficos que nós vemos espalhado nesse mundo, nas páginas de jornais, em televisão, e que continua acontecendo, tem a ver tanto com as orações dos santos, como com o tocar das trombetas que cada anjo segura nas mãos dos céus. Meu irmão, o fim está próximo. O fim está mais próximo do que nós imaginamos. O Filho do Homem está às portas. Observe, irmãos, é um dano parcial isso aqui, e não total. Vou repetir. Observe que em cada trombeta dessa houve um dano parcial e não total. Por que um dano parcial? Porque foi sempre a terça parte. Não foi total, foi um dano parcial. As trombetas soam. Observe você que está aqui, que vai assistir, para advertir e não para destruir totalmente a maioria da raça humana. Vou repetir, as trombetas soam para divertir você que está aqui, você que vai assistir, nós que estamos aqui, a se preparar para a volta do Filho do Homem. É para isso. Por que eu digo que as trombetas soam? Para divertir, e não para destruir totalmente a maioria da raça humana sobrevivente, porque não destruiu todos, foi sempre uma terça parte. E aqui é o que chamamos ainda de ira misturado com misericórdia. Juízo misturado com misericórdia. Na misericórdia, os homens têm chances de se arrepender e voltar aos seus caminhos para Deus. Porque os avisos da sua volta são claros. Está aqui. Nós acabamos de ouvir uma pregação que apontou para acontecimentos que talvez nós nunca imaginássemos que tinha a ver com a abertura ou tocar de cada trombeta dessa. Isso é muito profundo, porque primeiro, se essas trombetas já tocaram, primeira, segunda, terceira, quarta, o que é que está faltando para quinta, sexta e sétima trombeta tocar? Então está muito perto a volta do Filho do Homem, irmãos. E observe, sempre que a trombeta veio a misericórdia também. Uma parte da terra ficou viva, seja no mar, seja na mata, seja onde foi o juízo, sempre foi uma terça parte. E o autor fez questão de deixar claro isso, sempre uma terça parte, para deixar claro para nós, que a terça parte que fica, volte-se para o Senhor, se arrependa dos seus caminhos, se arrependa das suas más obras, porque isso está evidente
Porque os avisos da volta do Senhor são claros. Tem gente que vai ouvir uma pregação como essa aqui, né? Dormir naturalmente, está tudo ok, legal, vou continuar a minha vida. Mas isso vai ficar marcado lá no reino dos céus, que um dia essa mente e esse coração ouviu que tudo que a terra está produzindo de catástrofe, de miséria, de acontecimento, a minha mão está por trás. Eram as minhas trombetas tocando, eram os meus anjos soando, e a terra gemendo, e os homens morrendo. Ouviram, mas não se arrependeram. Os avisos da volta do Senhor são claros. Abra Mateus capítulo 24 comigo, por gentileza. Vou dar só um choque de realidade em você, mais um só. Só mais um choque de realidade para você levar bem a sério o que está sendo pregado aqui, tá? Eu sei que você está levando a sério, não estou dizendo que você não está. Mas para que você leve mais a sério. Mateus capítulo 24, versículo 32. Vamos lá. Está escrito assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo as portas. Só até aí. Só até aí. Veja, irmãos. Por que eu estou lendo esse texto aqui? Porque esse texto aqui está em Mateus, mas é um texto apocalíptico. Aqui está falando do fim dos tempos. De Mateus 24 para lá, são termos apocalípticos, tá, irmãos? Está falando da volta, do anticristo, da volta da tribulação. Agora observe, Jesus olhou para os judeus daquela época e disse assim: aprendei, pois, com a parábola da figueira. O que é isso? O que Jesus estava querendo dizer? Lá na época dos judeus, que Jesus vivia, eles tinham uma cultura. E a cultura dos judeus era identificar, por intermédio da mudança da figueira, que o verão estava chegando. Os judeus, eles sabiam que o verão estava chegando pela mudança da figueira. Então o sinal que o verão ia chegar era quando a figueira começava a brotar. Eles já sabiam. Olha que interessante isso. E Jesus sabia dessa cultura, conhecia, ele é judeu. E ele disse: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Vocês identificam muito bem e sabem que, por sinal, quando a figueira começa a brotar, o verão está chegando. Então a figueira é um sinal que o verão está vindo. Agora, olha que inteligência de Jesus. Aí ele disse assim: assim como vocês identificam que o verão está vindo pelo intermédio do sinal da figueira, assim também, quando começarem a acontecer todas as coisas que eu falei, guerra, rumores de guerra, catástrofes, epidemias, essas trombetas, esses sinais, quando vocês começarem a ver esses sinais, olha que coisa tremenda que Jesus fez aqui, irmãos, preste atenção. Ele trouxe uma ideia natural para trazer uma ideia maior, espiritual. Ele trouxe uma ideia menor para falar de uma maior. Figueira, algo natural, do cotidiano de vocês. Vocês percebem muito bem quando ela muda. Há alguma dificuldade entre vocês de saber que o verão está entrando? Não, Jesus. Todos nós sabemos que a figueira começou a brotar, o verão está vindo aí. Pois é, então, quando começar a acontecer tudo que eu falei a vocês, saibam também que eu estou voltando. Isso é muito forte, irmãos. Por que eu trouxe para essa passagem aqui? Porque tudo que Jesus falou está se cumprindo. Aí eu vim lembrar a vocês que o próprio, quando estava na terra, falou com a sua própria boca, dizendo: quando vocês começarem a ver o que eu falei a vocês se cumprindo, vamos ver, o que é que diz o texto aí? De 33. Assim também vós, quando virdes todas
Jesus dizendo, irmãos, assim também, quando vocês virem esses sinais na natureza, poluição, pestes, morte em todas as áreas da natureza, matas destruídas, epidemias, guerras, o homem se destruindo com as próprias mãos, é as minhas trombetas tocando, é os meus avisos, é os meus sinais, saiba que eu estou voltando. Você está vendo acontecer, você foi alertado hoje, os seus olhos foram abertos para coisas que talvez você simplificava. A natureza, tenho certeza que já pensou assim, Deus não tem nada a ver com isso. Poluição da natureza é o homem. Não. Primeiro a ordem vem de cima. E depois o homem com as próprias mãos traz a miséria para aqui para a terra, que nós estamos vendo. Pesquise depois quando você chegar em casa, bota no Google. Quantas pessoas morreram devido à poluição da terra? Aí você vai entender melhor a força desses textos. Você vai lembrar e dizer, realmente, essa trompeta já tocou. E o que eu estou fazendo? Como eu estou vivendo? Jesus falou, Jesus comparou a parábola da figueira. Jesus disse, meu Deus, que quando essas coisas começassem a serem vistas, Ele estaria voltando. E você, como é que está? A sua vida, como é que está, irmãos? A volta de Jesus pode ser amanhã para mim, se eu morrer. Que alguns pensam que a volta de Jesus só quando ele voltar. A volta de Jesus pode ser daqui uma semana, meu filho, para você. Porque para morrer sua baixa está viva. Guarde isso. Amanhã eu mudo, amanhã eu faço, amanhã eu faço o que tiver de fazer. Faça o que tiver de fazer agora. O nosso Deus fala em nosso meio. Domingo após domingo. Alertando a sua igreja, colocando a sua igreja na perspectiva correta. Eu acho lindo isso. Quando eu vou terminando a mensagem, eu fico me sentindo tão privilegiado, isso é de mim, de saber dessas coisas. Eu me sinto realmente privilegiado, de ter entendimento de coisas tão magníficas. Se você perguntar a qualquer ímpio, por mais intelectual que ele seja, ele não vai saber lhe explicar um terço do que está acontecendo na face da terra. É completamente ignorante. E você sabe o porquê, você sabe a mão por trás, você sabe o plano divino, e foi ouvido, você ouviu hoje, que algumas trombetas já tocaram, soou lá no céu, e tem pessoas que estão esperando a última, irmãos, infelizmente, irmãos, tem pessoas que estão esperando a última trombeta tocar. Eu vou dizer uma coisa, a última trombeta vai ser tocada só para o juízo da sua alma. Não será mais para a oportunidade, não. Aproveita as primeiras, que está sendo misturada com misericórdia. Que Deus está proporcionando a você vida ainda na terra. Vamos lá, para acabar a mensagem. Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Lembre disso, irmãos. Jesus falou, quando essas coisas começarem a acontecer. Que coisas? Esses sinais que eu preguei aqui. Eu estou às portas. Jesus está às portas. E você, como é que está? Você que vai me assistir depois. Como é que está a sua vida? Você que está aqui. Você está preparado para esse dia? Você está preparado para se encontrar com o Senhor? Se o dia da sua morte fosse hoje, você está preparado? Seu coração está preparado, a sua vida está preparada, ou você está deixando para se preparar amanhã? Vou me acertar amanhã, vou fazer amanhã. Não, Jesus falou já. Lucas capítulo 13, 24. Jesus já falou, irmãos. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não. É forte ou não isso aí? Sabe por que eu estou lendo isso aqui? Para você que está aqui, para nós. Está aberta a porta ainda. Você ainda pode entrar. A porta da graça está aberta. Eu sou a porta, disse o Senhor. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo.
entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão não vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenha vida, e a tenha com abundância. João 10:9. A porta da graça ainda está aberta. Essa é a hora de se arrepender, a hora de mudar, a hora de consertar-se com Deus, porque o Senhor está próximo. Mas ele diz mais alguma coisa aí: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Isso é para nós. Estreita, porta estreita. O crente anda em porta estreita. Pois eu vos digo, muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sós. Então direis: comamos e bebamos, comamos e bebamos na tua presença. E ensinavam em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde sós, apartai-vos de mim, vós, todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que é que as pessoas vão dizer? Comamos e bebamos em sua presença. O que é que ele vai dizer, Jesus? Em outras palavras, as pessoas vão querer dizer assim: Senhor, eu sou teu servo, o Senhor está esquecido de mim, Jesus. Jesus, eu comi e bebi em sua presença. Jesus, eu anunciei Jesus. Em outras palavras, mas você não viveu, meu filho. Você não viveu, você não me conheceu, você não se arrependeu, você não mudou. Não houve metanoia, não houve mudança de vida, arrependimento não houve. Mas eu comi em sua presença, Senhor. Eu bebi, eu estava lá. O que é que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra vós que praticais iniquidades é vós que nunca tiveres leis para cumprir. No original, quando a Bíblia diz apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, em outras palavras é: afaste de mim vocês que nunca tiveram uma lei para cumprir, nunca se submeteram ao ensino da minha palavra, nunca andou conforme a minha vontade, aparte de mim. E diz a Bíblia que ali haverá choro e ranger de dentes. As trombetas estão aí, 4 delas foram ditas para nós hoje. A quinta, próximo domingo, está vindo. Eu espero que você esteja aqui bem animado, com bastante vontade de aprender, de ser mais parecido com Cristo, de andar mais de conformidade. Espero que domingo que vem você esteja mais crente do que você está aqui hoje, mais fiel do que você está aqui hoje, mais devoto do que você está aqui hoje, mais arrependido do que você está aqui hoje. Eu espero que essa palavra curta o efeito necessário, porque ela nunca volta vazia. Os sinais estão aí. Jesus está voltando. Irmãos, esses 3 ais que nós estamos vendo aqui, volte para lá. Essa águias que nós estamos vendo aqui. Vamos lá, eu vou acabar a mensagem agora. Versículo 15 já. Pode ir para o 15. Essas águias que nós estamos vendo aqui, irmãos, em outras palavras, está dizendo o seguinte: Apocalipse capítulo 8 e 8:13, falei 15, não foi? 8:13. Em outras palavras, essas águias estão dizendo para nós: vocês acharam horrível? Escute bem, eu vou acabar com isso aqui agora. Quando a águia voando do céu começa a dizer: ai, ai, ai da terra, por causa das trombetas que ainda vão tocar. Em outras palavras, o texto está dizendo para nós o seguinte: vocês acharam horrível, catastrófico, aterrorizante as primeiras 4 trombetas? Prepare-se, porque o pior ainda está por vir. As últimas 3 são muito piores. As últimas 3 atingirá diretamente os homens. Que nós, irmãos, se preparem, e que você que está aqui não deixe para se preparar
apenas quando a última trombeta tocar, mas que você escute o Senhor, quando Ele disse, assim como o sinal da figueira, quando ela brotava, apontava para o verão que estava entrando, assim também quando vocês verem todos esses sinais que foi pregado aqui, saber que Jesus, o próprio Jesus que é tanto falado, o Cristo ressurreto, que talvez você não está esperando, não é? Talvez você liga pouco para Ele. Saiba, porém, que Ele está às portas. Louvado seja Deus, só lhe deu glória. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor.